Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Fátima Fortes e este é o canal Palavra Viva. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria que você inscrevesse no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo. Eu gostaria de falar hoje sobre a oração que move a mão de Deus. E eu gostaria de compartilhar com todos vocês a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, versículo de número 6, aonde o Senhor Jesus diz o seguinte, Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre o poder da oração. Jesus, durante a sua caminhada aqui na face da terra, ele enfatizou muito sobre a oração. E se nós observarmos o Evangelho, nós vamos ver que Jesus, ele tinha uma vida de oração. Muitas das vezes você vai ver Jesus orando no monte, você vai ver Jesus orando no deserto. Ele se retirava para lugares desertos para poder orar. Jesus tinha uma vida dedicada em oração. Por que nós precisamos orar? Porque a oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela move os céus. A oração, meus irmãos, ela tem um poder tão grande que ela move pessoas e circunstâncias até mesmo do outro lado do mundo. Olha o poder que tem a oração. E Jesus, ele dava muito ênfase à oração. E aqui ele fala, tu quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em oculto e o teu pai te recompensará. Quarto fala de intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus através da oração. E a intimidade com Deus, nós só conseguimos se nós relacionarmos com Deus, relacionarmos com a palavra dele, relacionarmos com ele com a oração, porque a oração, ela nos aproxima de Deus. Nós vemos na palavra do Senhor várias pessoas que tinham uma vida de oração. Por exemplo, Daniel, ainda jovem, a Bíblia fala que Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Ele orava a Deus, ele buscava o Senhor, ele buscava forças em Deus. A Bíblia fala que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas só que Deus deu um livramento para Daniel. Por quê? Porque Daniel tinha uma vida de oração, uma vida dedicada a Deus em oração. Deus deu o livramento. Deus não permitiu que os leões tragassem a Daniel. Ele foi lançado dentro da cova, mas mesmo dentro da cova, Deus deu o livramento para Daniel. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Às vezes Deus permite uma adversidade, às vezes Deus permite uma dificuldade, às vezes Deus nos permite estar mesmo até dentro da cova. Mas mesmo dentro de uma cova ali, dentro de um abismo, Deus envia o socorro por causa da oração. A oração é algo fundamental na vida do cristão. Estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo momentos muito complicados, aonde estamos vivendo essa pandemia, e muitas pessoas têm deixado de orar, muitas pessoas têm deixado de buscar Deus. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo disse, orai sem cessar. A todo momento você está ligado diretamente nos céus. A todo momento você está ligado diretamente em Deus através da oração. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele fala que a nossa luta,
ela não é contra a carne e contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso que nós temos que nos revestir em oração, porque a nossa luta, nós estamos vivendo uma guerra espiritual, uma luta espiritual. E só vai vencer aquele que tiver revestido do poder de Deus. Só vai vencer aquele que tiver revestido das armaduras de Deus. E a oração é uma das armaduras de Deus, o qual o apóstolo Paulo fala aí na sua carta aos Efésios. A nossa luta é contra o inimigo. A nossa luta é contra o diabo que tem lutado contra o reino de Deus, que tem lutado contra a igreja do Senhor. Mas a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós vemos a palavra de Deus fala que Pedro, ele estava preso ali para ser morto no dia seguinte. Mas a Bíblia fala que a igreja do Senhor, ela fazia contínua oração a Deus em favor da vida do apóstolo Pedro. E Deus deu livramento. Deus enviou um anjo lá que quebrou todas as cadeias. Pedro estava preso ali diante de 16 soldados. Estava ali com as suas algemas ali nos seus pés, nas suas mãos. Não tinha nem como se mover. Mas o poder da oração moveu os céus, moveu a mão de Deus. Deus enviou o anjo lá e o anjo foi, quebrou aquelas correntes, aquelas cadeias espirituais, libertou Pedro, tirou Pedro de dentro daquele presídio e Pedro ficou livre para pregar o evangelho. Quando nós oramos no mundo espiritual, algo sobrenatural acontece. Quando nós oramos no mundo espiritual, as cadeias espirituais são quebradas. Talvez no mundo espiritual tem cadeias que te prende a sua família, prende a sua vida. Mas quando você ora, quando você clama a esse Deus, as cadeias são quebradas em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem que o salmista Davi, ele diz no Salmo 55, versículo 16 e 17, que diz assim: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, e ele ouvirá a minha voz. Veja bem que o salmista Davi, ele também tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Nós precisamos orar, precisamos ter intimidade com o Senhor. E intimidade nós só conquistamos através da oração e através do clamor. Igreja, vamos nos despertar para a oração. A oração, ela imobiliza o inferno. A oração, ela paralisa o poder das trevas. Vamos colocar essa arma que nós temos em funcionamento, que é a oração. Vamos estar sempre ligados em oração, buscando o Senhor, porque quando você busca Deus de coração, Deus ele responde. E o Senhor Jesus disse que ele recompensa aqueles que oram. Tenha uma vida de oração, não negligencie a oração não, porque a oração é a arma que nos faz vencer. Amém? Eu quero estar orando por você neste momento. Seja aonde você se encontra, que a mão de Deus possa alcançar você, que a oração, ela não tem limite, a oração, ela não tem barreira. Eu quero orar por você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro nesta hora por milhares e milhares de pessoas, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra disse, meu Deus, que a oração, ela move o teu coração. Que neste momento, meu Deus, esta oração venha mover céus e terra em favor de cada pessoa. Meu Deus, eu repreendo agora todo o mal que assola esta vida, todo o mal que assola essa pessoa, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toca nessa pessoa, toca da cabeça até a planta dos pés. Se tem alguém doente, se tem alguém enfermo, se tem alguém com Covid-19,
Nós repreendemos agora o poder das trevas, o poder do inimigo. Como ministra do Evangelho, eu quero profetizar cura, eu quero profetizar salvação, eu quero profetizar o milagre, eu quero profetizar a libertação, que a mão do Senhor alcance. Meu Deus, a tua palavra fala que a oração da fé, ela salvará o doente. Entra com providência nesta hora, ó Deus, e opera de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, a Bíblia fala que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Elias orou e o céu parou durante 3 anos e meio. Ficou sem chover. Depois Elias orou novamente. Deus abriu os céus. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, que o céu se abra para a vida desta pessoa. Que o céu se abra nessa família. Meu Deus, que a tua bênção alcance cada um neste momento. Nós abençoamos, ó Pai. Fortalece essa pessoa que se encontra fraca, que não tem mais força para orar, para buscar o Senhor, que ela receba uma injeção de ânimo agora, que o teu poder entra nela neste momento, em nome de Jesus. Levanta essa pessoa pelo teu poder, em nome de Jesus. Nós oramos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém